O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é ele quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é ele quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim,
O sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei, enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim. O sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei, enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim. O sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte.
manterei minha retidão e nunca a deixarei, enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é ele quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim. O sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei, enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é ele quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim. O sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei, enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é ele quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida?
Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela, rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim. O sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela, rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim. O sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido?
Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe
sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os seguintes livros e capítulos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 28, vídeo anterior, capítulo 26. Valeu! O capítulo 27 do livro de Jó trata, ou então é a continuação da resposta de Jó a Bildade, no capítulo 25. Né? Então o 27 diz o seguinte: E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Qual é quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele
acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite, e a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate as palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Então esse foi o capítulo 27 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando a Bíblia, né? Capítulo a capítulo, vídeo a vídeo. Então já fiz isso para os